Olá, garotada, tudo bem? Como é que estão vocês? Estão passando bem nesse momento difícil aí de pandemia? Espero que sim, né? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de mecânica, de física básica, né? Primeiro ano, na parte de mecânica, nós já vimos o movimento uniforme, não foi? Aquele movimento onde não existe aceleração, onde basta você dividir o espaço pelo tempo para encontrar a velocidade. Nós já vimos o movimento uniforme variado, né? Quando a gente trabalha com movimento retilíneo, né? Movimento retilíneo uniforme variado é quando você tem uma aceleração, ou seja, quando a velocidade varia com o passar do tempo, né? E hoje nós vamos começar a estudar os movimentos bidimensionais, os movimentos em duas dimensões, né? É quando você tem o objeto se deslocando em pelo menos duas direções diferentes, né? Muito embora a gente às vezes não perceba isso, mas esse movimento onde o objeto se desloca em duas direções diferentes são movimentos chamados de bidimensionais, tá certo? No caso do exemplo de agora, nós vamos estudar esses movimentos no único plano, né? Então a gente vai tentar aqui resolver, entender, compreender como é que se determina o movimento relativo. Então aqui tem um exemplo bem simples de entender. É um barco, né, que se desloca na água. Obviamente é um rio e esse rio tem uma correnteza, dá para ver na ilustração, né? E essa correnteza ela tem uma direção, né? Tem uma direção e tem um sentido. Por que eu estou falando isso? Porque como o movimento se refere a uma determinada velocidade, a velocidade aqui ela é lida como sendo um vetor, tá certo? Então precisa de uma direção, precisa de um sentido, além do valor numérico dessa velocidade. Então o objeto ele está, no caso o barco está se deslocando aí na direção perpendicular à margem do rio, né? Então a água se desloca no sentido longitudinal e o barco se desloca perpendicularmente a esse sentido, né? Então você vai ter ali um ângulo, inicialmente um ângulo de 90 graus entre o barco e a corrente do rio. Acontece que por o barco estar sendo arrastado por essa corrente do rio, ele vai descrever aí duas trajetórias, consequentemente duas velocidades. Então vai ter uma trajetória no sentido que representa a própria velocidade do barco e vai ter uma trajetória que representa a velocidade do rio, a velocidade da correnteza do rio. Tá certo? Então, como você tem aí duas velocidades, o vetor velocidade, o vetor velocidade resultante aí, a velocidade resultante, né, que a gente chama, ela vai ser um intermediário entre a direção da velocidade do barco e a direção da velocidade da água, tá certo? Então, quando isso acontece, você diz que o movimento é bidimensional. Como é que nós analisamos matematicamente esse movimento bidimensional? Então, você trabalha com aquelas coordenadas, né, matemáticas, aqueles eixos, né, a gente chama de cartesianos, né, x e y, em duas dimensões. Então, você vai dizer que há uma direção da velocidade no sentido x, né, que é na horizontal, e uma direção da velocidade no sentido y, que é na vertical. Tá certo? Você pode calcular o vetor velocidade quando esses movimentos, quando esses ângulos, né, tratam-se de movimentos bidimensionais, por exemplo, movimento horizontal e movimento vertical, de lançamento de projétil, utilizando, por exemplo, Vx é igual a V0 cosseno de θ e Vy, que são as componentes da velocidade, é igual a V0 seno de θ. Mas isso a gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando o lançamento de projétil. Como aqui o movimento é num plano, né, é bidimensional, mas é num plano, basta nós calcularmos a velocidade relativa do barco. O que seria a velocidade relativa desse barco aí? Então, há três situações, tá certo? Eu vou explicar as duas primeiras aqui e vou deixar para explicar essa terceira aqui, que é a mais complicada, né, para o final da aula. Então, numa situação, por exemplo, em que o barco ele se desloca paralelamente à correnteza do rio, ou seja, tem o mesmo sentido e a mesma direção da correnteza do rio, né, basta você somar a velocidade do barco com a velocidade do rio, tá certo?
Então, tenha cuidado. Se o ângulo entre o barco e o rio for de 180 graus, né, ou for de 0 graus, então o que você tem que fazer aí é pegar a velocidade do barco e somar com a velocidade da correnteza, que você vai encontrar a velocidade relativa do barco. Tá certo? Então, se eles estiverem a um ângulo, ou seja, melhor dizendo, a um ângulo de 0 graus, você soma as duas velocidades. Tá certo? Ou seja, porque o sentido é o mesmo e a direção é a mesma. No entanto, se o ângulo for de 180 graus, ou seja, o que é que significa um ângulo de 180 graus? Significa dizer que você está na mesma direção, tá certo? Do deslocamento da água do rio, só que o rio aponta para um sentido e o barco aponta para outro sentido, ou seja, são sentidos contrários. Então, nesse caso, no lugar de você somar as velocidades, você vai subtrair. Tá certo? Então, lembre disso. Quando o deslocamento do objeto, do veículo, do barco, tiver do mesmo sentido do deslocamento do outro elemento, no caso aqui que é a água, a correnteza, você soma as velocidades. Se tiver em sentido contrário e tiver na mesma direção, você subtrai as velocidades. Tá certo? Tá compreendido isso daí? Então, galera, se compreender isso daí, estamos indo bem, né? Vamos continuar aqui. Então, aqui nós temos a definição de velocidade relativa ou de velocidade bidimensional, tá certo? Que são chamados movimentos compostos. Eu estou usando o mesmo exemplo do barco aqui, tá certo? E que significa um movimento composto ou movimento bidimensional. São aqueles que ocorrem ao mesmo tempo em direções diferentes e são percebidos como um só, né? Então pode ser, por exemplo, o deslocamento de um barco no rio com correnteza, mas pode ser também um lançamento de projétil. Você atira, né, para cima ou com um determinado ângulo, né, ou para frente na horizontal. Esse projétil ele vai fazer uma curva no espaço. Se ele vai fazer uma curva que a gente chama de parábola, né, no espaço, significa dizer que esse projétil ele está se movimentando tanto para cima como para frente e para baixo posteriormente, né? Por exemplo, se eu atirar para cima, né? Se eu dar um tiro para cima, pegar a minha arma lá, né? E dar um tiro apontando para cima, né? O que é que vai acontecer com o projétil? Ele vai subir até um certo ponto, né? Quando ele atingir o ponto, a altura máxima, ele vai parar e vai começar a cair, tá certo? Então significa dizer que ele está indo para cima e está indo para frente, tá certo? Por isso que é um movimento bidimensional. Nesse caso aqui específico, que nós estamos estudando agora, nós vamos estudar depois essa outra parte, mas vamos continuar aqui focados, né? Nós não temos isso, nós temos um movimento num plano só, embora o movimento seja na direção de dois eixos, x e y, tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai calcular o vetor velocidade relativa. O vetor velocidade relativa ele é representado por uma setazinha em cima do v. Então, você já sabe que isso aí é vetor velocidade. Tá, professor, e o que é vetor velocidade? Que danado significa isso? Significa dizer que quando você for calcular a velocidade, você tem que entender que você, além de calcular o módulo da velocidade, ou seja, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo, 50 metros por segundo, 5 metros por segundo, enfim, tantos metros por segundo, você também precisa calcular a direção e o sentido do deslocamento desse móvel no que se refere a essa velocidade, tá certo? Então você vai ter uma velocidade relativa como sendo a soma das velocidades, tá certo? Aí é aquela coisa, se for no mesmo sentido, você soma, né? Se for em sentidos contrários, você subtrai. E se for em ângulos diferentes de 90 e de 180 graus, como é que você faz? Aí você vai usar a chamada lei dos cossenos, né? Que vai culminar, caso seja num ângulo de 90 graus, como é esse caso aí, né? Um teorema de Pitágoras, porque você vai trabalhar aí com triângulo retângulo na súmula, né? No geral, você vai trabalhar com triângulo retângulo quando o ângulo é de 90 graus. Então, você vai utilizar o teorema de Pitágoras e usar a lei dos cossenos quando não for um ângulo de 90 graus, né? Aí você usa a lei dos cossenos. Tudo bem? Mas nesse caso específico aqui, como é um ângulo de 90 graus entre os dois eixos, você usa o teorema de Pitágoras. Aí você encontra
a velocidade relativa, tá certo? Que é o intermediário aí entre a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Tudo bem até aí? Boa, então vamos lá, né? Então, continuando aqui, né? Vamos supor, né? Continuando aqui, né? Vamos supor que, deixa eu tirar esse bonecozinho daqui para facilitar. Vamos supor que a gente ainda esteja falando, usando como exemplo o barco, né, e o rio. Então, você tem um barco, imaginando que a velocidade da correnteza fosse 3 metros por segundo e que o barco se movesse, né, perpendicularmente à correnteza do rio a 10 metros por segundo. A determinação da velocidade resultante é feita por meio da lei dos cossenos, como eu falei para vocês, se o ângulo não for de 90 graus. Nesse caso, a gente reduz, né? Porque o cosseno de 90 graus é zero. Então você tira esse cosseno de 90 graus, vai culminar em quê? Né? Vai culminar naquela redução do teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual à soma dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Então vai usar isso daí, tá certo? Teorema de Pitágoras. Já que o ângulo entre as velocidades é de 90 graus. Né? Então assim nós teremos como resposta, como resolução para essa situação, o seguinte procedimento. Eu já fiz o procedimento no quadro aqui, já escrevi no quadro. Eu queria escrever aqui no material, né, na gravação, mas não é possível fazer isso. Não tem essa possibilidade. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o boneco, tá certo? E vou mostrar a gravação para vocês lá no quadro, como é que é feito esse cálculozinho. Espere só um instantinho aí. Cuidado aí. Dá pra ver, né? Isso aí dá pra ver, legal, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso pra vocês aqui, né? É o melhor que eu tô podendo fazer por enquanto. Tá dando pra focar bem aí, né? Então veja só. Você tem aqui a representação daquele esquema, né, que eu mostrei aí no slide, né? Você tem a velocidade do barco aqui, tentando atravessar o rio, né? E você tem a velocidade da correnteza da água aqui que vai descendo o rio abaixo. Então essa velocidade aqui representa o eixo Y e essa velocidade aqui representa o eixo X. O ângulo entre as duas é de 90 graus. Então cosseno de 90 graus a gente aprendeu que é zero. Não é isso? Então o que é que vai ser aqui? Então vai ter uma velocidade relativa do barco que vai ser o intermediário entre a velocidade do barco e a velocidade da água. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Como é que é o teorema de Pitágoras? V ao quadrado, né? A velocidade relativa ao quadrado, no caso a velocidade do barco, é igual à velocidade do barco ao quadrado, mais a velocidade da correnteza do rio ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Mais o cosseno do ângulo, né? Que aí vai ser zero. Quando você multiplica por A ao quadrado e B, quando você multiplica por A e por B, aí isso aí, tudo por zero vai dar zero. Então vai ficar só B ao quadrado e C ao quadrado. Tá certo? Então, velocidade relativa do barco ao quadrado vai ser quem? Vai ser a velocidade do barco, que é 10 metros por segundo, ao quadrado, mais a velocidade do rio, né? Que é 3 metros por segundo, ao quadrado. Tá certo? Então, vai, velocidade relativa do barco ao quadrado vai ser 10 ao quadrado é 100, né? Mais 9 ao quadrado, mais 3 ao quadrado é 9. Então, 100 mais 9 dá 109. Se você tirar aqui tirar o quadrado, ó, você tira o quadrado, velocidade relativa do barco, né? Não é mais ao quadrado. Quando você tirou o quadrado, você tira a raiz aqui, né? Você vai tirar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 109
vai ser 10,44 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do barco é 10,44 metros por segundo. Tá certo? Então é uma conta bem fácil de fazer, não vai ter tanto arrodeio assim para a gente resolver. Como eu falei para vocês, se o barco estivesse deslocando no mesmo sentido, na mesma direção que está a corrente do rio, você soma a velocidade do barco com a velocidade da corrente. Então já não vai dar mais 10,44. Vai dar 10 mais 3, vai dar 13 metros por segundo. Vai ser um pouquinho maior, né? Porque o barco está ajudando ali, a correnteza do rio está ajudando o deslocamento do barco. Por outro lado, se você está na mesma direção da correnteza do rio, mas o barco está subindo o rio, sentido contrário, você vai subtrair as velocidades. Então vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do deslocamento da água do rio, né? Da correnteza. Então vai ficar 10 menos 3, que dá 7 metros por segundo. Tá certo? Então, veja que não é difícil resolver esse tipo de problema, né? Poucos exercícios que a gente possa vir a fazer aí já nos ajuda bastante a adquirir um macetezinho para não errar. Tá bom? Então, um abraço para todos aí, fiquem com Deus e estejam prontos para a próxima aula, que vai ser uma aula de exercícios.